Está entrando no ar pela Rádio Universidade 800 AM o programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento. O que te move? Boa noite! Está começando mais um T-Move, Temas Emergentes em Movimento. Eu sou a Maria Aparecida Zolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional e apresento o programa juntamente com o professor Clayton Hillig, que hoje, excepcionalmente, não poderá estar presente. Nós apresentamos o programa de hoje aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. O programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento, é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, vinculada à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação. Nós proporcionamos um espaço de conversas e troca de ideias, através de entrevistas com palestrantes dos temas emergentes. Hoje, a conversa é com a psicóloga mestra Janaína Cláudia Strenzel. A Janaína possui graduação em Psicologia pela Universidade de Santa Cruz, Unisc, mestrado em Psicologia Social e da Personalidade pela PUC do Rio Grande do Sul, formação em Gestalt Terapia pelo Centro de Estudo em Gestalt Terapia do Rio Grande do Sul, possui experiência na área de psicologia clínica, saúde do trabalhador e gestão. Atuou como coordenadora de clínica e escola de psicologia da FISMA. Foi psicóloga com ênfase em saúde do trabalhador no Hospital Universitário de Santa Maria. Trabalha há 17 anos como psicoterapeuta em consultório de psicologia. Atua há 13 anos como professora do curso de psicologia da FISMA e como supervisora de estágio em psicologia clínica, com ênfase em Gestalt terapia. Coordena o grupo de estudo, supervisões e pesquisa em Gestalt terapia. Janaína, seja muito bem-vinda. Nós temos uma pergunta que dá o título ao nosso programa. Janaína, o que te move? Olá, oi, muito obrigada pelo convite. Essa pergunta, né, o que me move? É uma pergunta difícil, né? Sim. Mas eu acho que o que me move é estar viva, é acordar todos os dias de manhã, né, abrir a janela da minha casa, do meu apartamento, é olhar para fora e ver que é mais um dia que eu tenho pela frente, né, acreditar que eu tenho mais um dia pela frente. É olhar para minha filha, né? Olhar para outras pessoas, é conviver com outras pessoas que eu amo muito, que são pessoas muito especiais da minha vida, e acreditar que a cada dia pode realmente ser um bom dia, mesmo que nem sempre seja, né? Mas eu acho que realmente é isso que me move, né? Eu pensar que é mais um bom dia, agradecer pela saúde, né? Pela paz, né? De espírito no meu coração, né? E tocar esse dia adiante. Que legal. Janaína, eu li o teu currículo, né? Informações que estão no Lattes. Mas quem é a Janaína? Que informações que não estão no Lattes e que te caracteriza, que te representa? Pois é, quando estava te ouvindo falar, né, que é um resumo do currículo, né, mas a pergunta não é essa, né, passa um breve filme, né, pela minha cabeça, pelo menos, né, então quando tu lê, né, graduação em psicologia, né, eu fiz a graduação em 7 anos, né, na Unisc, porque durante esse período, né, eu fiz a graduação e trabalhava também, 7 anos e meio, na verdade. Então, parece que hoje, né, se resume de uma forma tão breve, né, numa frase, uma colocação, graduação em psicologia, né, em 2005, né, mas, na verdade, o ser psicóloga é um sonho, sempre foi um sonho, desde a adolescência. Eu, na adolescência, tinha dúvida entre fazer psicologia ou fazer jornalismo. Eu fiz jornalismo primeiro, fiz 2 anos, né, gostava muito da área
da comunicação social, por isso que gosto particularmente desses convites, né, de rádio ou outras possibilidades, mas decidi, né, interromper, trancar o curso na época e troquei para psicologia. E aí, então, depois disso, né, sempre trabalhando e estudando, trabalhando dentro da própria faculdade, né, no setor administrativo, e aí depois fui para a área acadêmica, né, decidi fazer o mestrado, decidi que ia fazer o mestrado em Porto Alegre, escolhi a PUC, mas tinha que passar com bolsa, né, pelo valor, né, que não era viável, né, na época para mim, então tive que estudar bastante, então me preparei nos 2 últimos anos da graduação, para fazer o mestrado, deu certo, né? Consegui ingressar na primeira tentativa, e aí fiquei 2 anos morando em Porto Alegre, fazendo mestrado em Psicologia Social e da Personalidade, mas eu já gostava muito da prática clínica. Mas eu comecei a trabalhar com consultório na época e me sentia muito insegura por não ter uma formação para a prática clínica. Muito insegura mesmo, né, de me questionar, né, o que eu estava fazendo, se eu estava fazendo o correto, mesmo fazendo supervisão, e decidi que tinha que fazer uma especialização. Então, né, terminando o mestrado, eu iniciei a especialização em gestalterapia, né, que é uma abordagem teórica, posso falar um pouquinho depois também, pela qual me encantei já no estágio, né, por entender que esse modo de ver que a abordagem tem do ser humano, do processo de saúde e adoecimento, né, a forma com a qual eu mais me identifico dentro do campo da psicologia. E aí eu me encontrei, né? Foram 3 anos de especialização e aí eu fui me sentindo mais segura, né, para trabalhar com clínica. Trabalhei muitos anos com crianças e adultos, né? E aí depois fiz uma opção, né, pelo aumento da demanda de trabalhar só com pessoas adultas e adolescentes. E é o meu carro-chefe até hoje, né? Trabalhar com consultório é o que eu mais gosto, por isso que invisto bastante nessa área, né? Com cursos, né? A gente tem né, eu coordeno um grupo de estudo também já há algum tempo, antes vinculado à faculdade, agora de forma autônoma, né? Com profissionais que buscam estudar, né? E supervisão também nessa área. Mas aí na vida profissional, né? Fui trabalhar como docente, né? Eu trabalhei em 3 de Maio, uma época, na CETREM, foi minha primeira experiência como docente. Dando aula sobre gestalterapia, disciplina de gestalterapia, e depois vim trabalhar em Santa Maria, né, na faculdade, e no hospital universitário. Então, vim para Santa Maria em 2007, então sou natural de Cachoeira do Sul, morei em Santa Cruz, morei em Porto Alegre, e depois vim para Santa Maria. E aí, vim trabalhar no hospital universitário, pelos contratos FATEC, que tinha uns anos atrás, né, aí trabalhei em saúde do trabalhador, foi uma experiência muito interessante, muito rica. E aí depois fui trabalhar como docente aqui em Santa Maria também, na FISMA. Então aqui comecei a trabalhar com supervisão, com gestão também, né, coordenando a clínica escola por muitos anos, acho que uns 9 ou 10 anos. E aí fui trabalhar com supervisão de estágio, né, orientação de TCC também, enfim, uma carreira acadêmica, né. Mas como eu disse, né, a minha maior paixão sempre foi pela prática clínica, né. Então, né, acho que com o tempo, assim, né, com a idade um pouquinho, a gente vai escolhendo, eu pelo menos, né, decidi escolher, né, trabalhar mais com aquilo onde eu realmente me identifico, né, me realizo diariamente, né, como eu digo, não é todos os dias que a gente está apaixonado por aquilo que a gente faz, né, às vezes a gente está cansado, ou tá, né, um pouco indisposto, mas tem algumas frases por aí, né, escolha o que você ama, que você, né, não vai trabalhar, você vai, mas eu acho que é um pouco por aí, né, quando a gente realmente gosta do que faz, né? A gente tem que ter um cuidado, às vezes, para não abraçar muitas coisas, né? Mas é muito bom, né? Eu sou muito... Falando, então, um pouquinho, né, dentro, né, da tua pergunta, né? Falando um pouquinho além de um currículo, cara, que tem muita... Todo mundo, né, que tem uma história, né? Uma graduação, uma formação, ou mesmo quem não tem uma graduação, né? Quem tem todo mundo tem uma história, né? Todo mundo batalhou, né, para chegar até onde tá, né? Mas já faz um bom tempo que eu me considero uma pessoa muito bem realizada profissionalmente, assim, né? E a cada dia é uma novidade. As pessoas perguntam, mas tu sempre no consultório, tu tá sempre, né, atendendo, mas cada dia é uma novidade, cada pessoa é uma história. Então, cada pessoa é única, né? Cada forma de ajudar é diferente. Existe a técnica, existe uma base que dá uma fundamentação para aquele trabalho. Mas é todo dia uma novidade. Então, é um trabalho que ele é diferente a cada dia, a cada turno, na verdade, né?
Ali tu colocaste que tem dias que tu não tá tão, né, motivada, mas eu acho que isso faz parte, né? Faz. Eu até brinco assim, ó, que feliz 24 horas por dia só em comercial de margarina, né? Exatamente, é verdade. Vamos pegar o exemplo agora dessa época do ano aqui para nós, né, no sul, né? Muitos de nós, né, em algum momento resfriados ou gripados, né, ou com alguma situação, ou tá mais cansado, dormiu mal, né, naquele Muito dia. frio Muito para frio. levantar de manhã cedo. Então, talvez naquele dia, se nós pudéssemos escolher, a gente ficaria um pouco mais na cama, dormindo, ficaríamos em casa, né? Mas isso não quer dizer que a gente é muito diferente, né, do que sofrer, adoecer com o trabalho, né? E o que é a Gestalt terapia? Nossa, agora nós vamos passar 3 horas de, de conversa, né? Assim, vou começar falando então, né, dentro do campo da psicologia, né? Vou cuidar para não virar, pra nossa conversa não vire uma aula, né? Mas assim, a gente tem 3 grandes forças correntes, né, dentro da psicologia. Então é a psicanálise, né, que é o começo da psicologia, o início, né, com Freud, que todo mundo já ouviu falar, mesmo quem não seja, né, Freud explica. Freud explica, é verdade. E aí, né, nós tínhamos também o behaviorismo, né, e aí surge a chamada, na época, terceira força em psicologia, né, que é dentro, né, do movimento humanista. Então, que aí é a psicologia humanista. Eu tô fazendo, assim, um resumo de um resumo, né? Então, a teoria humanista, ela vem, né? Então, teve um teórico, né? Que é Maslow. Ele vem e diz assim, né? Mas por que a psicologia, lá atrás, né? Algumas décadas atrás, está tratando só de pessoas doentes? Será que pessoas saudáveis também não podem se beneficiar do trabalho da psicologia? Ele traz esse questionamento, né? Que era algo muito novo para a época, né? Só que os estudos se deram por aí. Então, vários autores, teóricos, profissionais da época começaram a se movimentar nessa direção. Então, andava a psicanálise, andava o behaviorismo, e aí começou a surgir essa chamada terceira força em psicologia. E ela tem alguns pressupostos básicos, claro que já mudaram, mas ainda, né, a teoria é essa ainda, né? Então, de entender, por exemplo, o ser humano como um todo, então de não ver só a doença da pessoa. Então, tem a Janaína que tem depressão. Não, é a Janaína como um todo, que tem uma história de vida, que vive um momento de vida, que no momento ela está passando por uma depressão, né? Mas que não deixa de ser a Janaína como um todo. E essa depressão, ela tem um sentido dentro daquele momento. Daí rompe com aquela ideia, né, que por muito tempo se perpetuou de que psicólogo era para loucos, né? Para louco ou para doentes, não, é verdade. Então, ainda tem um pouco essa ideia, né? A gente ainda vê, mas já mudou bastante no tempo, né? Desde quando me formei para cá, assim, um pouco menos, né, de 20 anos, eu acho que já mudou bastante, né? Mas ainda tem um preconceito. Eu sempre falo essa frase, né? Psicólogo é a última opção, né? Quem me conhece sabe, né? Que é uma frase que... né? Nós somos a última opção. O que é a última opção? Eu já fui a um médico, eu já procurei outros recursos, né? Vou procurar, então, um psicólogo. Não é para todos que é assim, né? Mas para muitas pessoas ainda é, né? E tudo bem, ainda é assim, né? Mas pelo menos a pessoa foi, então, buscar uma ajuda. Então, que ela pode ser de várias formas, né? Um consultório privado não é a única forma, né? Ou mesmo o serviço escola, o atendimento individual, ele não é a única forma, né? De acompanhamento que a gente pode ter. Mas então, voltando, né? Lá atrás, então, a teoria, né, humanista, o movimento humanista é uma coisa, a teoria humanista é outra, né? A psicologia humanista, ela vem, então, ver o indivíduo como um todo, entender que a pessoa é muito mais do que a soma das suas partes, né? Então, por exemplo, mas uma pessoa que tem, vamos trazer então para a atualidade, uma pessoa que tem crises de enxaqueca crônicas ou dores de estômago crônicas, né? Essas dores, elas podem estar sinalizando alguma coisa, possivelmente estão, pode ser, claro que pode ser algo orgânico, né? A pessoa vai ter que fazer uma avaliação, né, com um profissional, fazer um exame de imagem, mas a pessoa, ela é um todo, ela não é só aquela doença só, né? Ela não é só aquela... O só sempre pode dar uma ideia de reduzir, né? Mas o que tu tem é só emocional, são só dores de cabeça. Então, qualquer coisa que a gente sinta está relacionada ao todo. Então, por exemplo, a gente estava falando uns minutos atrás, né, sobre estar cansado. Se nós passarmos uma noite em claro por alguma razão, né? Tá muito frio, eu tô preocupada, passei trabalhando, não dormi, passei uma noite em claro.
No outro dia, o nosso corpo vai sinalizar isso de alguma forma. Cada um vai ser um pouco diferente. Alguém vai ter dor de cabeça, outro vai estar com um pouco de desatenção, uma pessoa vai estar um pouco mais ranzinza porque não dormiu o suficiente, a outra vai estar sonolenta, vai precisar dormir. Enfim, cada um vai sinalizar, vai expressar isso de alguma forma, né? Outra vai chegar ali 3, 4 da tarde, ela não vai aguentar, ela vai precisar. Então, o nosso corpo, a mesma coisa a água, a gente tá aqui, né? O pessoal que tá nos ouvindo não tá vendo, mas a gente tem alguns copos d'água aqui à disposição, nossa disposição. Se a gente, né, começa a ter muita sede, não bebe água, o nosso organismo também sinaliza de várias formas, né? Então, o nosso organismo, ele trabalha como um todo. Então, dentro do movimento humanista, a pergunta é da gestalterapia, eu já vou chegar lá. Junto com esse movimento, então, da terceira força em psicologia, que é a psicologia humanista, surge a gestalterapia, né? Também foi um movimento de alguns profissionais, né, da época, da área, né, que foram, né, literalmente fundando essa teoria, que é a gestalterapia. Então, claro que o nome mais conhecido é o Fritz Perls, né, que é o fundador da gestalterapia, mas ele não fez esse trabalho sozinho, né? Na época tinha o chamado Grupo dos Sete, que foram 7 profissionais que fizeram à frente, né? Mas foi um movimento muito grande, né, em diferentes partes do mundo. A gestalterapia depois chega aqui no Brasil, a partir da década de 50, né? Então, é uma abordagem mais nova do que as outras. Então, as bases dela, né, são a fenomenologia, aliás, os pressupostos filosóficos dela, né, a fenomenologia, o existencialismo e a relação dialógica. As teorias que dão base para ela, as principais teorias, né, é a teoria de campo, a teoria holística, o pensamento oriental, a psicologia da Gestalt. Então, são algumas das teorias, né, que já existiam, que dão base para essa abordagem teórica. E aí surgem alguns conceitos próprios da abordagem, então, que são bem conhecidos, né, dentro da área da psicologia, que são, por exemplo, então, vou falar de alguns, né, o conceito de ajustamento criativo, né, que vem da homeostase ou da teoria organísmica. A teoria organísmica é uma das teorias que dão base também, esqueci de falar. Então, assim como o nosso organismo funciona de maneira equilibrada, né, o exemplo da água que eu dei antes, se a gente não ingerir água suficiente, o nosso organismo vai sinalizar de alguma forma, a boca vai ficar seca, a gente vai sentir, né, de alguma forma. Se a gente não dormir o suficiente, o nosso corpo vai sinalizar. Então, da mesma forma, então isso seria, né, um exemplo bem simples, né, dentro do conceito de homeostase. A teoria organísmica é um conceito semelhante a esse, de uma maneira um pouco mais ampliada, né? Então, vou dar um exemplo assim. Eu tô chegando aqui no estúdio para gravar e alguém me ofende ali na frente, né, na chegada. E eu chego aqui com isso trancado, né, na garganta, né, tá trancado. Esqueci que as pessoas não estão nos vendo, né, eu tô fazendo gesto, né. Aí eu chego aqui e descarrego em vocês, né, sou grosseira, né. O que tem a ver isso com a teoria organísmica, né? Que a gente funciona de uma maneira integrada, né? Ou se eu tô chateada, isso vai aparecer de alguma forma. Ou eu vou, o que é o adequado, né? O adequado é eu ir lá e resolver, então, com quem me disse alguma coisa, ou eu vou engolir aquilo, vou ficar quieta, porque eu sou uma pessoa que não respondo. O que eu vou fazer com aquilo? Né? Ou eu preciso dar uma caminhada. É um ajustamento criativo, então é que é saudável. Se eu posso caminhar, eu vou lá e caminho. Um exemplo de um ajustamento não saudável. Eu vou lá e vou beber em excesso, uma bebida de álcool, vou usar algum tipo de droga, né? Eu vou me agredir de alguma forma, vou me machucar, vou arrancar o cabelo, vou roer as unhas, né? Pode até não ser comportamentos que vão me destruir no primeiro momento, assim, né? Mas então, isso são ajustamentos criativos saudáveis e não saudáveis que a gente tem. Não, eu só escuto o que me dizem, eu não respondo, eu engulo tudo quieta, né? Isso é como se fosse somando dentro do nosso organismo, né? Então, a teoria organísmica é o como que eu recebo as coisas, né? E o que eu vou fazer com aquilo. Então, estava falando de alguns conceitos, né? Então, dentro da gestalterapia, então a gente trabalha muito com aqui e agora. Então, é uma abordagem que vai trabalhar principalmente, bom, o que está acontecendo na tua vida agora, né? O que tu acha que precisa ajustar, mudar, o que não tá legal, o que tá acontecendo contigo? O que for importante do passado e do futuro vai aparecer no presente. Então, é uma abordagem. Então, às vezes, as pessoas, quando a gente vai fazer uma fala, uma palestra, perguntam: mas então o gestalterapeuta não trabalha com o passado, com o inconsciente? Sempre.
Sempre, só que quando ele aparece. A gente nunca vai iniciar, por exemplo, uma sessão, né? Perguntando, hoje me fala do teu passado. Mas a gente vai falar sim do passado. A pessoa vai chegar e vai dizer, um dia ensolarado ou um dia chuvoso como o de hoje lembra quando eu era criança. Ah, é? E aí a pessoa, sim, a gente fazia tal coisa. Aí quando tava frio, a gente fazia, sei lá, fogo no fogão a lenha. Aí a pessoa conectou com algo do passado, né? Ou do Mas futuro. vem naturalmente. Vem naturalmente e vem no presente. Então, isso é trabalhar com aqui e agora, né? Ou quando a pessoa traz, então, hoje eu tô lembrando de algo lá da minha infância, dos meus pais, dos meus avós, algo que é de outra época, né? Como é que é pra te lembrar disso hoje? Como é que tu tá agora, enquanto tu fala disso, enquanto tu lembra? O que que tu tá sentindo? Então, é uma abordagem que trabalha muito no presente, né? Mas não se desconsidera o passado de nenhuma forma, não tem como se desconsiderar. É uma abordagem que trabalha com o conceito de figura fundo, né? Que é um outro conceito bem importante dentro da abordagem. Então, o nosso passado, ele tá de fundo, mas às vezes ele vai se fazer presente. Então, mesmo numa patologia, né? Alguém que tá doente, né? Tá com uma depressão, tá com crise de pânico, né? Ou mesmo alguém que tem uma patologia mais grave, né? Que vai usar medicação controlada, às vezes para toda a vida, ela continua sendo aquela pessoa, mesmo que ela tenha. Então, ela não pode ser reduzida à doença, né? Então, é um olhar para a saúde. Para a saúde. E esse é um outro conceito. Vou pegar já o teu gancho para falar sobre isso, assim, né? Dentro da teoria humanista, dentro da gestalterapia, a gente sempre foca no potencial de saúde. Isso não é negar a doença, né? Isso não é negar que às vezes precisa, inclusive, que a pessoa use uma medicação que o psicólogo não receita, né? É o médico que pode receitar, mas quando é necessário, mas sempre buscando o potencial de saúde. Todo mundo tem um potencial de saúde. Todo mundo tem um potencial de crescimento e de desenvolvimento. Então, o que a gente busca dentro de um processo de psicoterapia não é que a pessoa se transforme em algo que ela não é, mas é que ela consiga se aproximar o máximo possível daquilo que ela realmente é, né? E se distanciar das falas internalizadas. Então, por exemplo, alguém que diz assim, mas lá, sei lá, o meu familiar me dizia que eu não era capaz de fazer isso. Eu nunca ia dirigir. Não, dirigir não é para mulher, né? Não, esse trabalho não é para mulher. Esse trabalho não é para homem, né? E tô dando um exemplo muito simples, é muito mais complexo que isso, né? Mas a gente poder se desamarrar dessas falas, que muitas vezes vêm de pessoas que são muito próximas, né? Sempre vem, né, de pessoas que são muito próximas, né? As maternas, paternas, e que vêm nos dizer alguma coisa. A gente precisa descolar disso para que a gente descubra quem a gente realmente é. Não, mas eu posso dirigir. Não, mas eu sou homem, mas eu posso ter esse trabalho. Não, eu sou mulher, mas eu posso ter esse trabalho. Então, a gente acredita num potencial de saúde que todas as pessoas têm esse potencial. Interessante, daí aquela pessoa que tradicionalmente a pessoa acaba sendo a doença, né? O fulano, a Cida é depressiva. Né? Então, como se eu fosse só isso, ou eu tenho crise de pânico, como se eu fosse só isso e não uma parcela da minha vida, né? Então, eu acho que a Gestalt tem um olhar mais amplo do todo daquela pessoa. Isso é isso mesmo. A gente procura sempre olhar aquela pessoa como um todo. Então, não quer dizer a nossa vida muda muito, né? Acontecem coisas ruins, acontecem muitas coisas boas, né? Mas aí talvez tu possa dizer, alguém, né, que tá ouvindo pode pensar assim, mas não tem tanta coisa boa, né, assim, né, vocês que estão achando que tem. Exatamente isso. Às vezes a gente vive períodos da nossa vida onde a gente vê mais coisas boas, né, às vezes a gente vive períodos onde a gente não vê tantas coisas boas, são as fases da nossa vida. Mas também tem o seguinte, tem pessoas que tendem a ver coisas boas, mesmo em períodos difíceis da vida, e tem pessoas que tendem a ver a vida como mais difícil. Aí a gente tá falando em estrutura de personalidade, né? Por que a mesma situação para uma pessoa vai abalar tanto, e a outra ela vai ser mais resiliente, ela vai dar conta, ela vai sair daquela situação, ela vai... Né, a gente vê, nossa, aquela pessoa, né, passou por aquilo tudo e parece que tá bem, né? Tá tocando a vida dela, tá fazendo as coisas dela. Muitas vezes isso tem a ver com a estrutura de personalidade. Então, assim, todo mundo pode ficar doente em algum momento da vida. A gente não sabe o que pode vir a passar, uma situação de mudança muito grande, uma decepção, uma grande mudança, né? Que pode ser uma descoberta de uma doença, né? Ou perder o trabalho, o emprego, enfim, pode ser várias situações. E a gente pode, por um período, né? Então, se a pessoa tem uma tendência a se deprimir, que pode ser hereditária, pode ser da estrutura dela,
ela pode se deprimir por um período, mas às vezes é esperado que ela fique. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo, né, de quando eu trabalhava com crianças, né? Mas pode ser para pessoas adultas também. Então, muitas vezes os familiares procuravam atendimento para criança porque ela parecia estar deprimida. Claro que é diferente para fazer uma compreensão diagnóstica de uma criança, né, para um adulto. Tem várias questões que mudam. Mas, por exemplo, essa criança estava deprimida porque ela perdeu o avô, né, que era super próximo, o avó, que cuidava dela. Pontual. É uma questão pontual. Então, aquela tristeza, aquele período de depressão, foi a forma como a criança encontrou para sinalizar a dor que ela estava sentindo por ter perdido aquela pessoa tão querida na vida dela. Uma mudança da escola, né? Nossa, às vezes é um processo muito sofrido. Às vezes é um alívio para a criança trocar da escola. Mas outras vezes é um processo, os amigos estão ali, os colegas, os professores, o caminho de ir para a escola, né? Você diz, mas o caminho que eu ia para o meu colégio, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, continua sendo, claro, deve ser uma depressão ou se é pontual. Então, às vezes a gente passa, mas é como tu disse, né? Às vezes a pessoa, não, aquela ali é a minha colega que é depressiva, ó. Essa minha vizinha ali é bem depressiva. Aí, talvez a gente vai pensar, tá, mas tem pessoas que são depressivas. Sim, tem pessoas que têm uma personalidade depressiva. Aí é outra questão, né? Mas mesmo assim, essa pessoa continua sendo fulano de tal, né? Não dá para reduzir, né? Mesmo que essa pessoa tenha como uma característica predominante do estilo de personalidade dela, assim como a gente chama na abordagem, ser depressiva ou ser ansiosa, né? Que é um outro modo de ser, então, né? A gente na gestalterapia fala em estilos de personalidade e modos de ser e existir. Como que eu sou, como que eu existo no mundo, como que eu me relaciono comigo mesma, como que eu me relaciono com as pessoas. Mas é a Janaína, como um todo, né? Então, se em algum momento, como tu disse, né? Disse, mas a Cida tá depressiva, mas a Janaína tá depressiva. Sim, mas o que tá acontecendo na vida da Janaína? O que aconteceu? O que tá acontecendo? Né? É muito diferente do que entender que aquela pessoa é, né? A gente às vezes substitui o é pelo está. Ela está tendo crise de ansiedade. Ela está depressiva, né? Vai fazer um tratamento e pode melhorar. Por que não vai melhorar? Então, eu tava falando, né, do aqui e agora, da figura fundo, né? Então, essa abordagem, a gente não trabalha com interpretação. Então, de eu olhar para as pessoas, mas, né, sentou assim, quer dizer que é assim, dar um significado para as coisas, né? Ou mesmo com o trabalho com sonhos, né? A gente ajuda o próprio sonhador a dar um sentido para aquele sonho. Mas nada tem um significado prévio atribuído, né? Tá, e essa questão, eu vou ter que te interromper e fazer uma curiosidade, assim. Essa questão, assim, o Freud tinha toda a questão da simbologia dos sonhos, sim, né? Tinha. Como é que é isso? Porque às vezes a gente sonha com cada coisa, assim, absurda, que quando a gente acorda, a gente pensa, mas como é que eu fui sonhar isso? Assim, não aconteceu nada no dia anterior, não tem, assim, a gente não consegue fazer uma relação com nada. Racional, mas a gente sonha. Sim. Como é que isso acontece? Como é que o sonho acontece? Tá. Tem a forma. E sobre sonho tem várias formas, né, de trabalhar. Tem livro que fala, né, sobre livrinhos, tem na internet, né, sonhou com tal coisa, significa isso. Mas eu acho que todo mundo, assim, ó, quase já, intervalo. Nossa! Eu acho, assim, ó, que muitas pessoas que estão nos ouvindo vão se identificar, né? Teve um sonho desse absurdo, vai lá para a internet. Sonhar. O que significa sonhar com tal coisa? Então, nós vamos ter que chamar um intervalo, mas rapidinho a gente volta. Estamos de volta com o T9. Para você que ligou o rádio agora, seja muito bem-vindo. Você está ouvindo o programa T9 pela Rádio Universidade 800 AM. Hoje com a presença da psicóloga Janaína Strenzel.
O T-Move é um programa de conversas e troca de ideias através de entrevistas semanais com os nossos convidados. Trataremos sempre assuntos sugeridos pelos parceiros dos temas emergentes. Bom, Janaína, então voltando na questão dos sonhos. Tá. A gente estava falando, né, que tem várias maneiras. Acho que é um tema que provoca muita curiosidade, né? Eu acho que provoca. As pessoas perguntam bastante sobre o sonho. Bom, então tem várias formas de entender. Eu vou falar daquela que eu estudo, então, um pouquinho, né? E trabalho já há alguns anos com ela, que é como que a gente entende o sonho dentro da gestalterapia. Então, a gente não trabalha com interpretação, né? Então, nada tem um significado prévio atribuído. Por exemplo, sonhei com, sei lá, com um copo d'água significa tal coisa. Não. Então, mas como é que então acontece isso, né? Por exemplo, que tipo de sonhos a gente pode trabalhar, né? Tô falando dentro de um espaço de psicoterapia. Claro que a gente faz, às vezes, alguns workshops também para trabalhar com sonhos, né? Daí são trabalhos em grupo, são bem interessantes. Então, o primeiro passo é aquele sonho chamar a atenção da pessoa por alguma razão. Eu quero contar esse sonho. Como tu colocou assim, a gente sonha com algo que parece absurdo, né? Dentro da gestalterapia, a gente pode se colocar no lugar, né, de qualquer coisa, qualquer objeto, qualquer personagem com o qual a gente sonha. Então, por exemplo, se eu sonhar... vou cuidar para não parecer muito maluco isso que eu vou falar, mas realmente eu garanto que isso funciona na prática clínica, né? Então, eu sonhei com um passarinho que tá voando. Eu sonhei que eu voava como um pássaro. Olha que absurdo, né? Se eu não vou, não vi passarinho, né? Como diz, não tem um elemento. Às vezes, assim, eu vi tal pessoa hoje, essa noite sonhei com ela. A gente pensa, eu sonhei essa noite com a Maria lá porque eu encontrei ela na rua, né? Ou a gente às vezes sonha que tá com sede, acorda com sede, né? Ou que precisa ir ao banheiro, enfim. Mas às vezes não tem nada, parece absurdo aquilo que a gente sonhou. Sempre quando a gente trabalha, claro, dentro da técnica, né, da gestalterapia, a gente pode assumir, né, aquele personagem, aquele elemento que apareceu no sonho. Então, a gente pede, uma das técnicas, né, é pedir que o sonhador conte o sonho em primeira pessoa, né? Porque quando a gente conta, a gente sempre conta no passado. Eu sonhei que eu estava, eu sonhei que eu andava, eu sonhei que eu era, sempre no passado. Então, a primeira técnica é ajudar a pessoa, o sonhador, né, no caso, a pessoa que tá ali com a gente, que conte em primeira pessoa. Então, é diferente de falar assim, eu sonhei que... E outra coisa assim, então a gente ajuda que a pessoa conte em primeira pessoa e a gente pede que ela se coloque no lugar de algum objeto, algum elemento do sonho. Então, normalmente a pessoa conta o sonho primeiro, como é que ela sonhou? Vamos inventar um sonho, então. Eu sonhei que eu vi um pássaro voando e aí eu fui, né, assumi o lugar daquele pássaro e saí voando lá do meu trabalho. Tá. Então, conta no momento presente, no tempo presente. Eu tô vendo um pássaro, eu pego uma carona com ele, né, e saio. As pessoas dão risada, né? Que absurdo, né? Que coisa louca, que coisa engraçada. Só que quando a gente pede uma outra possibilidade, se a pessoa topar, a gente explica que é uma técnica, né? A gente pede que o sonhador ocupe o lugar de algum elemento que apareceu no sonho. A pessoa que vai escolher o elemento, normalmente. Então, experimenta ser esse pássaro que levanta voo e sai. Né? Experimenta contar em primeira pessoa. Claro que a gente cria uma atmosfera para isso, né? Dentro de um espaço reservado, sigiloso. Tem vários pré-requisitos para a gente poder trabalhar com sonho, né? Que daí não vai dar tempo da gente entrar aqui. É um trabalho seguro, né? Não é feito de... Tem técnica para fazer isso, né? Então, daqui a pouco a pessoa começa a conectar no presente, porque aí tem um sentido, né, na técnica do aqui e agora. Como é que é poder sair do seu trabalho e voar? Ou da sua casa, e ser livre. E aí a pessoa começa a conectar com elementos que estão presentes na vida dela, só que não estão presentes de uma maneira consciente. Então o sonho, ele traz à consciência vários elementos que estão ali presentes, só que não estão acessíveis para nossa consciência. Isso é o que é uma das coisas que Pius traz, né? Que o sonho traz para nós a possibilidade da gente integrar diferentes aspectos da nossa personalidade e diferentes momentos da nossa vida que a gente está vivendo também. Então, não estou trabalhando um sonho, eu estou inventando um trecho de um sonho, né? Mas não, nesse exemplo ainda, então a pessoa vai conectar, como é que é poder sair livre daqui? Então, talvez ela pode conectar, nossa, como eu me sinto amarrada nesse lugar, como eu queria poder sair daqui, por andar. É muito difícil falar de sonhos assim tão brevemente, né? Mas então, o sonho, ele realmente é uma manifestação de processos inconscientes?
inconscientes, principalmente, né? A gente fala assim, né? Que não estão acessíveis ao nosso consciente ainda. Então, a ideia é trazer para o consciente, né? E que a pessoa entenda, então. E aí tem algo que, com certeza, muitas pessoas que estão nos ouvindo, né? Sonhos recorrentes. Quase todo mundo tem. Quais são os tipos de sonho recorrente? Por que a gente sonha o mesmo sonho várias vezes, né? Pode ser, às vezes, de uma vida inteira. Tem pessoas que dizem, eu sonho desde criança o mesmo sonho. Às vezes, o sonho vai mudando ao longo da vida. Alguns elementos do sonho vão mudando, mas tem um sonho recorrente base. Às vezes, pesadelos. Pode ser pesadelo, pode ser sonho, né? Mas, normalmente, ele tem alguma coisa mais angustiante, né? Algum conteúdo um pouco mais tenso. Angustiante, retiro, né? Mais tenso. E tem pessoas que têm o mesmo sonho várias noites seguidas, né? Então, o sonho recorrente é algo bem interessante da gente trabalhar. Normalmente, quando uma pessoa trabalha um sonho em terapia, um sonho que é recorrente, às vezes a pessoa diz, faz 15 anos que eu tenho esse sonho. Quando a gente trabalha uma parte dele em terapia, o sonho, ele muda. As pessoas se surpreendem, né? Tá, mas pela primeira vez eu sonhei diferente. Eu acho que é uma prova, assim, né? Não que a gente precisa provar, né? Mas é uma prova de que realmente, trabalhando com o conteúdo daquele sonho, ele se modifica. E deles vêm nos dizer uma outra coisa que precisa ser trabalhada. As coisas vão acomodando, vão acomodando, elaboradas. Vão. Mas o sonho recorrente, ele é algo bem interessante, até porque, pelo menos em algum período da vida, todos nós já tivemos, né? Então naquela época eu sonhava muito com tal coisa, né? Ou tinha um sonho ou às vezes é igual. Ou às vezes o sonho tem um ponto fóbico, né? Eu sonho que eu corro até uma parte e eu caio num penhasco. Eu sonho que, né, eu tô andando na rua e aí daqui a pouco eu perdi meus sapatos, né? Ou tô sem roupa, né? Ou, o carro caiu numa ribanceira. O sonho que tem um ponto fóbico, né? Que eu ia falar em público num grande evento e eu perdi a voz. E aí eu acordo, né? O ponto fóbico é sempre assim, onde o sonho termina, né? Então, isso também é algo bem comum, as pessoas terem um sonho, que não precisa ser recorrente, que tem um ponto fóbico, como a gente chama, né? Então, ela acorda em algum ponto, né? Diz, ainda bem que era um sonho, né? Janaína, mudando um pouquinho de assunto, a gente percebe assim, esse aumento do uso das redes sociais, né? Às vezes a gente vai num lugar, num parque ou numa praça, e esses tempos eu estava num lugar assim, lindo. E o que me chamou a atenção é que eu estava maravilhada com o lugar e as pessoas não estavam olhando. Era criança, era adulto, era pessoas mais velhas, só presas nas telas, só ligadas na tela e nem estavam vendo a questão, o mundo à sua volta. Esses dias caí na rua, uma pessoa caí quase ao lado de uma moça no celular, ela não tirou os olhos do celular, inteiramente concentrada ali. Eu fiquei estatelada no chão, o joelho ralado, mas impressionada daquela pessoa assim, nem sequer olhou para o lado. Sim. Esse excesso de informação, esse excesso de redes sociais, ele pode ser prejudicial, ele é prejudicial. Sim, né? Acho que agora já tem um certo tempo nem se falando mais sobre isso, né? Eu acho que com a pandemia, né, volta e meia a gente retorna a falar do período da pandemia, e eu acho que isso é natural. É claro, vou falar bem então primeiro, tá? Das redes sociais, da tela. A gente precisou muito, né, para trabalhar, para se comunicar, para receber informações, né? E acho que a gente viu como é importante, né? Toda essa rede, né? Esse processo de comunicação que a gente tem, a internet, as telas. Acho maravilhoso, acho que é maravilhoso para a gente se comunicar com as pessoas, para poder trabalhar, para pesquisar, para ter acesso à informação. Nossa, acho que tem muitas possibilidades. Acho que tem muitas coisas boas até para as crianças também. Mas como tudo, né? O excesso, né? A tua fala, né? O exemplo que tu deu, né? As pessoas não estavam vendo o que estava à sua volta. E eu acho que é isso que está acontecendo, né? As pessoas podem estar num lugar que pode ser um restaurante. Se a gente vai num restaurante, por exemplo, né? Onde tem muitas crianças, o que muitos responsáveis, né? Pais, né? Que podem ser responsáveis, avó, quem tá com as crianças faz? Dá uma tela.
né? Então a criança ali perde toda a possibilidade de conviver, de entender que ela vai pedir um prato, daí que ela vai lá se servir, daí que ela vai ver como é que funciona o ambiente de um restaurante, as pessoas circulam, degustar a comida, né? Então, né, tu deu o exemplo de algumas cenas, né, que tu vivenciou, viu, né? Então, eu observo às vezes isso, por exemplo, né? Então, dependendo da idade, crianças que já têm idade para comer sozinhas, né? Alguém tá dando na boca delas ali, alcançando com a colher, com um garfo, e a criança na tela, ela não tá nem vendo o que ela tá comendo, ela não tá saboreando, porque a gente não saboreia, né? A gente saboreia com os olhos também, né? Com os sentidos. Então, ou na rua, né? Né? As crianças, as brincadeiras das crianças, acho que conheço vários jogos infantis online, acho que tem muitos que são muito bons, mas a criança precisa também se desenvolver, brincar, correr, né? Botar o pé no chão, na grama, na árvore, e nós adultos da mesma forma, né? Então a gente vive hoje, e nem só a questão da tela, né? Mas a questão da comparação, né? Esses dias eu vi uma fala uma psiquiatra, né? Que perguntaram para ela, né? O que ela acha que é um dos grandes problemas, assim, né? Da vida adulta, né? Dos processos depressivos. Ela falou que, na minha opinião, é a comparação. E eu vi aquela fala dela e fiquei pensando, né? Para mim também fez sentido. Então, eu vou me comparar, né? Vou comparar o meu corpo com o corpo das outras pessoas, né? Ou então, se eu sou mulher com das outras mulheres, se eu sou homem com dos outros homens, eu vou comparar o meu cabelo, eu vou comparar o meu currículo, porque eu tenho acesso, né? De quem eu quiser ver, eu vou comparar o meu carro, eu vou comparar a minha casa, mas principalmente a questão da imagem, né? Então, né? Tem os filtros, né? Eu não entendo muito, assim, mas eu sei que tem, né? Então tem essa super exposição, né? No geral, as pessoas colocam ali nas redes sociais os momentos só o lado bom, né? Então, se eu não tô tão legal, tô na minha casa lá, tô sozinha, né? Aí eu vou olhar lá, ou não tenho direito a tirar férias, ou tô desempregada, sei lá. Aí eu olho, as pessoas lá estão viajando, estão na praia, estão no restaurante, né? Sempre felizes, bonitas, né? Assim, né? Às vezes elas nem estão conversando entre si, né? Mas naquele momento postaram, né? Ali que estão tão felizes, mas muitas vezes eu lembro de há um tempo atrás, né? Fui num lugar, né? Num restaurante assim também, que tinha uma plaquinha, né? Que dizia, deve ter em outros lugares, essa plaquinha não era exclusiva dali. Não temos Wi-Fi, conversem entre vocês, entre si, né? Eu achei muito, muito simpático, né? Mas percebi que algumas pessoas reclamavam disso, né? Então, eu chego, eu tenho que conectar, né? Então, eu acho que tem um lado bom, é claro, é inegável, né? A gente não vive mais sem, né? Acho que a gente não vai mais conseguir viver sem. Mas por vários motivos, né? Eu acho que é a gente conseguir colocar o limite, né? Tudo que é em excesso, ele acaba prejudicando. É verdade. E realmente essa questão das crianças é preocupante, né? As crianças, elas precisam experienciar o mundo, né? Para se desenvolver. Sim. E só olhando para as telas, elas acabam não sentindo o mundo, né? Até de interagir, né? Então, quando a gente chega, né, numa festa, por exemplo, no encontro, né, onde tem mais crianças, né? O que acontecia uns anos atrás, né? A gente ia brincar quando a gente era criança, né? Ou depois a gente ia brincar. Às vezes demorava um pouquinho, tinha vergonha, mas, né? Aí quando tava bem boa a brincadeira, era hora de ir embora. Normalmente era assim. Mas a gente ia para brincar, né? Brincar, correr, sei lá, as brincadeiras que tivessem disponíveis. Hoje não, né? A gente vê que as crianças, às vezes, elas estão... Eu vejo muito isso, né? Viver também, né? Elas estão no mesmo ambiente, mas tá cada uma na sua tela. Claro que às vezes elas estão jogando o mesmo jogo virtualmente, mas é a questão do equilíbrio, né? Né? Dá vontade de dizer assim, tá, agora deu, agora vamos lá brincar, vamos lá fora, vamos aproveitar o brinquedo, vamos inventar um brinquedo, não dá pra ir lá fora. Tem tanta coisa que dá pra... Quem ficou, sei que não fui só eu que passei por isso, né? Quem ficou na pandemia em casa com uma criança, né, por uma boa quantidade de tempo, teve um lado bem bom também da pandemia, né? No sentido assim, né? Claro que a pandemia foi uma coisa horrível, terrível, não tô dizendo, mas o lado bom de ficar mais em casa, que a gente reclamou tanto, né? Fiquei com criança, acumulei funções. Mas o lado bom é de ter oportunidade de ter ficado mais perto dos nossos filhos. Eu acho que foi uma ótima oportunidade. E de criar jogos, e não é colocar um filho, né? Ou quem tinha 2, 3, né? Colocar na frente das telas, né? Mas é de inventar brincadeiras, de inventar jogos, tem tantas coisas que dá pra... Ou que a gente brincava, né, na nossa infância, que a gente teve a oportunidade de ensinar, de mostrar para os nossos filhos, né? Isso exige tempo, né? Exige paciência, né? Sentar no chão, brincar. Então, às vezes é mais fácil, eu entendo, eu tenho a casa para organizar, eu tenho reunião para fazer, né? De casa, né?
coloca na tela, né? A tela, né? Dou o celular, dou o tablet, deixa o filho no computador. Às vezes não tem outra coisa para fazer. Uhum. Mas não dá para fazer isso o tempo inteiro, né? Sim, e só que na pandemia aumentou, né? Mas já vem há um grande tempo aonde as crianças acabam ficando maior parte do tempo na frente ou da televisão ou do computador. Uhum. Eu trabalhei bastante tempo com alfabetização, então eu tinha alunos de 6 anos, eu tinha alunos que não sabiam correr. Então, assim, eu não sabia, a escola tinha um pátio enorme e eu tinha um aluno que ele não sabia correr, ele caía porque ele vivia num apartamento e ficava só na frente da televisão. Então, o excesso de telas, eu acho que não afeta só a cognição e a emoção, afeta fisicamente o corpo, né? Porque a criança, nós somos animais, né, que nasceram para se movimentar e olhar longe, né? E com o excesso de telas acaba não se movimentando e olhando perto. E isso realmente é um crime que é cometido com as crianças, né? Porque elas precisam ainda, nós precisamos também todos, né? Mas a criança precisa por desenvolvimento dela, Sim. né? Ela precisa desse movimento, né? Então, como tu disse, de correr, de brincar, de saltar, de fazer aquelas coisas que a gente olha para eles fazendo, de ir numa pracinha, brincar, né? Ou quem não tem a possibilidade de ter um espaço, né, em casa, um pátio, né? Mas esses brinquedos que tem em praça, né? Que a gente olha e pensa, ai, vão cair, né? Mas na maioria das vezes não cai, né? Brincar com as panelas vazias, né? Sim. Com potinho, é importantíssimo, muito importante para o desenvolvimento da criança. Porque a tela, né, a criança fica muito mais passiva, né? Embora tenha possibilidades, tem jogos que a criança interage e tal, mas ela tá parada, né? Ela vai movimentar os dedos, né? Ali para mexer na tela e tal, e é isso, né? E assim, o grande número de crianças com crises de ansiedade, né? Sendo medicadas, ou ansiedade, TDAH, tem que falar bem devagarinho para não enrolar. O que os pais e professores que nos ouvem podem fazer para prevenir ou para ajudar uma criança diagnosticada ou com ansiedade ou com TDAH? Eu acho não, né? Aumentou, né? Essas demandas aumentaram muito mais, né? Depois, com esse retorno, né? Depois da pandemia. Primeiro porque foi uma diferença muito grande, né? Na rede pública e na rede privada, né? Que a gente já sabia que tinha essa diferença, mas isso ficou muito mais evidente na pandemia, né? Porque algumas crianças tiveram a possibilidade, né? Graças às redes sociais, né? De conseguir, né, continuar o acesso à educação, e muitas não, né? Então, eu sei que tem se discutido, tem se falado muito como que isso vai ser recuperado de alguma forma, mas para muitas, independente do contexto, foi muito difícil voltar à escola, crianças e adolescentes, né? Eu acho que esses processos de ansiedade, eles foram diferentes um pouco para a criança e para os adolescentes. Eles também acontecem para os professores, né? Não só para os professores, para todo profissional que trabalha, né, na escola. Mas assim, as crianças perderam coisas na pandemia diferentes do que os adolescentes perderam. Então vamos pensar, por exemplo, assim, eu falei já um pouco da criança, né? Mas o adolescente ou pré-adolescente que estava começando a sair, por exemplo. Começando a sair com os amigos, sair que eu digo assim, ó, sair ali, fazer uma caminhada com os amigos, tomar um chimarrão com os amigos, ou talvez até já sair à noite, né? E aí teve que ficar trancado, né? Até porque nem tinha onde sair, não era permitido sair. Então, para muitas pessoas, né, foi um processo natural, voltar, quando foi possível voltar, tudo ok, tudo certo. Se bem que eu acho que boa parte de nós passou por uma readaptação, né, do sair de novo, era um pouco estranho, né? Mas para muitas pessoas, para muitas crianças e adolescentes, foi difícil esse retorno, né? E para a aula, né, é algo que tem que acontecer diariamente, né, de segunda a sexta. Então é uma exposição de hoje, amanhã, não é uma escolha, né? Eu vou à aula ou não, é diferente do que não, eu vou evitar passear, porque eu ainda não estou muito segura para ir passear, para sair com os amigos, né? Então,
o retorno às aulas naquele momento ali onde foi determinado, né? Agora não tem mais aula online, vai ser tudo, não vai ser mais passado nenhum conteúdo, né? Os professores não vão mais passar. Isso causou um impacto muito grande para muitas famílias que se viram obrigadas, até por uma questão de insegurança, às vezes, né? Então, eu vou para a aula, mas aí em casa eu tenho um familiar que é de alto risco, né? Tem vários fatores, né, de risco para a Covid, e eu tenho medo de trazer essa doença para casa. Às vezes nem era uma ansiedade da própria pessoa, né? Mas era de levar essa doença para casa. O que fazer em relação a isso, né? Eu acho que tu falou do excesso, né, de medicação, às vezes, né? Nem sempre uma criança, né, que tem sintomas de ansiedade, né, ou até os sintomas, né, de déficit de atenção, hiperatividade, nem sempre ela precisa de medicação, né? Eu penso assim, né? É importante sempre fazer, se possível, fazer uma avaliação. Às vezes isso não tem como procurar um profissional, né, de forma privada, mas tem os serviços de escola, né? Quase todas as cidades que têm faculdade, né, de psicologia, universidade, né, cursos de graduação em psicologia oferecem um serviço escola, ou é sem custo, ou é com valor de baixo, de fácil acesso, né? Ali vão ter estagiários que são supervisionados, que têm condições de fazer uma avaliação com aquela criança, com aquela família. Não, que o que eu acho, então, que a escola pode fazer é tentar, né, falar com a família, encaminhar para esses serviços, ou para um profissional, né, se for possível. E aí vai ser feita uma avaliação para tentar entender, então, aquela criança como um todo, né? Claro que eu tô falando de novo a partir da gestalterapia, mas acho que não só da gestalterapia. Entender o que tá acontecendo, o que tá deixando essa criança ansiosa, o que tá fazendo com que ela não consiga aprender. Agora eu tô olhando para nós duas de óculos, né? Mas a criança não tá enxergando direito, né? Né? E não entende que não tá enxergando direito. Isso também é algo assim. Então, né, mas um profissional sério, né, vai fazer uma boa avaliação, uma compreensão diagnóstica e vai poder dizer, olha, tá acontecendo tal e tal situação, né, vai poder ajudar a família, e a família vai conversar com a escola, o profissional também vai conversar com a escola, o ideal é que converse, para tentar ver, então, com cada criança, o que está acontecendo com ela. E aí avaliar se precisar de uma medicação, bom, aí vai encaminhar para um serviço, né, para um profissional, que vai receitar, então, uma medicação que vai ser adequada, né, ou para a criança, às vezes a criança precisa, o adulto também, às vezes precisa de uma medicação. Às vezes o adulto, a criança vai ser beneficiada de uma medicação. É melhor, é diferente, quer dizer, né? Então ela vai ficar melhor se usar uma medicação. Vai ficar mais tranquila, menos ansiosa, mas isso tem que ser avaliado, né, por um profissional, né? Janaína, muita gente que está nos escutando está passando por situações, não está muito bem, está deprimido. Que mensagem tu gostaria de deixar a essas pessoas que nos ouvem e está passando por algum tipo de sofrimento? Nossa, que difícil. Muito difícil. As primeiras perguntas e a última são as mais difíceis. As mais difíceis. Ai, vocês deveriam ter me preparado. Não, tô brincando. Pois é. Mas assim, verdadeiramente, eu vou começar por aquilo que eu acho que não ajuda, né? As pessoas trazem muito assim, né? Falando da prática clínica, né? As pessoas estão me dizendo, quem tá deprimido, quem tá em depressão, ou tá doente, não tá legal, diz assim, eu não aguento mais as pessoas me dizerem, levanta, bota uma roupa, vai caminhar, tu tem tudo, olha só, vai no shopping, vai no centro, vai ver vitrine de loja, né? É bem isso que tu falou, tu tem tudo, tu tem filho, tem família, desculpa, né? Enfim, tu tem um carro, tu tem um emprego. Quando a gente não tá bem, a gente enxerga racionalmente que tem tudo isso, né? Até enxerga, é grato por isso, que bom que eu tenho meu trabalho, que bom que eu tenho minha família, que bom que eu tenho... Só que, né, é importante, né, que a gente também se respeite, que naquele momento a gente sabe que tem tudo isso, mas isso não é o suficiente, ou não parece o suficiente. Então, o que eu acho que é importante, assim, né? Primeira coisa, de não ficar sozinho sentindo isso, né? Então, todo mundo tem alguém, pelo menos uma pessoa. Pode ser um familiar, pode ser um amigo, né? Pode ser alguém da família. Muitas vezes não é alguém da família, né? Eu vejo que é mais comum não ser alguém da família, mas alguém com quem tu pode ser um vizinho, é alguém com quem tu pode contar, alguém com quem tu pode conversar e dividir o que tu tá sentindo, né?
uma tristeza dividida passa a ser meia tristeza, algo mais ou menos assim, né? Então, assim, mas alguém vai dizer, não, eu não tenho ninguém. A gente tem os serviços de ajuda, né? Então tem, por exemplo, agora a gente está iniciando, né, o setembro, né, hoje, que é o mês de prevenção ao suicídio, aí tem o CVV, né? Então, aí eu não tenho ninguém, eu sou sozinha, eu não confio em ninguém, não tenho com quem falar. Tem como entrar em contato, né, através do CVV, é divulgado, todo mundo sabe, né, o número, como é que funciona, ou pode se informar. Então, sempre vai ter alguém. Então, a primeira coisa que eu diria, não fica sofrendo sozinho. Mas eu não confio em ninguém. Mas então tem um serviço montado, sério, né, que está ali para oferecer uma ajuda de pessoas que estão capacitadas para fazer isso. Mas quem pode, então, pedir uma ajuda para alguém, né? Então, o que eu posso fazer? Eu não quero ficar sozinha. O que eu preciso fazer? A gente tem coisas que a gente pode tentar fazer, né? O que eu gosto de fazer? O que eu não tô fazendo e que eu acho que eu posso tentar resgatar? Eu vou tentar ouvir as músicas que eu gosto. Eu vou limpar a minha casa. Eu vou sair para dar uma caminhada. Eu vou fazer uma comida que eu gosto. Mas às vezes a gente não tá legal nem para isso, nem para nenhuma dessas atividades. Às vezes a gente não tá vendo graça em nada. Quem não tá vendo graça em nada por já um certo período de tempo, pode ser um sinal, né? Às vezes a gente tá alguns dias chateado, uma semana chateado, não tô legal, tô quieta, não quero falar com ninguém, não tô achando graça. Mas quando isso se estende por um período maior, eu acho fundamental pedir uma ajuda, né, para alguém. Então tem todas essas possibilidades, assim, né? Não é fácil, mas passa também, né? O bom, né, das situações difíceis da vida, ou dos períodos, eu acho que sempre passa, né? A gente acredita às vezes que não vai passar, né? Mas o fato quando é que tá naquele momento ali, parece mas eu não que vou não vai sair passar. disso, não vou conseguir sair. Mas o fato é que a gente passa, a gente consegue sair, né? Mas às vezes a gente acha que não vai passar, né? E, enfim, acho que é mais ou menos isso. Até o Jean, o nosso técnico de áudio, me deu o telefone do CVV, que é o 188 ou cvv.org.br. Então fica uma dica muito importante para se alguém estiver passando por uma situação, né, e não tenha com quem conversar, ligue para o 188. Porque assim, ó, eu acho também que a gente vive já há algum tempo uma situação, vou chamar assim, né? As pessoas não escutam, não escutam mais, né? Então, é cada vez mais raro a gente ter com quem conversar, né? Então, porque as pessoas não escutam, né? E aí eu acho que também tem a ver um pouco, né, com essa situação, né, das redes sociais, mas é muito difícil. Quem tem hoje alguém que realmente a gente possa dizer assim, não, eu sento com essa pessoa, eu converso, ela me escuta, eu escuto ela, tem algo muito valioso. Pode ser dentro de casa, pode ser num relacionamento, pode ser com filhos, pode ser com um amigo, com uma amiga, com um colega de trabalho, né? Então, acho que isso é algo muito precioso, né? Mas é algo cada vez mais raro, né? Porque as pessoas não, né, não escutam mais. E a gente, às vezes, o que precisa é só ser escutado. É só o falar. É só o falar, né? O falar, ele é curativo, né? Ele vai nos ajudando a gente se reorganizar. Às vezes, no falar com alguém, tu mesmo encontra soluções para a situação que tu estás passando. É verdade. Janaína, infelizmente o nosso tempo está acabando. Eu acho que nós vamos ter que marcar outro programa para a gente continuar a conversa, porque realmente foi assim, ó, a hora passou. Passou voando. E a gente nem percebeu, e eu tenho certeza que quem está nos ouvindo também vai gostar do programa. Marcamos. Então, te agradeço imensamente a tua disponibilidade de estar aqui conosco, dividindo esse espaço e compartilhando os teus conhecimentos. Muito obrigada. Imagina, um prazer estar aqui. E se for né, interessante, né, para vocês, acho que pode ser, para mim vai ser, eu vou adorar. Eu já aceito o convite de antemão e só combinamos a data e voltarei. Então perfeito. Um abraço para todos. O nosso programa, ele conta com a produção da comunicadora social Luísa Peixoto e da diretora da CTL, Ziane Miller.
Trabalhos técnicos de Giano Al e direção de rádio de Jonathan Ferreira. Você pode ouvir novamente essa e outras edições do nosso programa no YouTube, no youtube.com/capacitação digital UFSM. Nós estaremos de volta a partir das 6 da tarde da próxima terça-feira, falando sobre os temas emergentes em movimento, aqui pelos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. Obrigada pela sua audiência e até semana que vem!